O gigante que respiramos, olhe para o nosso planeta do espaço. Continentes, oceanos e uma vasta mancha de um verde profundo e pulsante na América do Sul. Esta é a Amazônia. Um nome que todos conhecemos, uma imagem que todos reconhecemos. Mas será que realmente compreendemos o que estamos vendo? Convidamos você a uma jornada para decifrar a verdadeira dimensão deste gigante, não apenas em números, mas em uma escala que possamos sentir. Quantas vezes ouvimos que a Amazônia é o pulmão do mundo? É uma bela metáfora, mas a realidade é ainda mais complexa e vital. Ela é o coração pulsante de um sistema climático que nos afeta a todos. Antes de medirmos sua terra, precisamos sentir sua respiração. O ar que enche seus pulmões neste exato momento pode conter a umidade que nasceu a milhares de quilômetros de distância, no topo de uma árvore que nunca veremos. Esta não é uma viagem sobre mapas e fronteiras. É uma viagem sobre percepção. Nos próximos minutos, vamos desconstruir o conceito de grande. Vamos pegar os números que parecem distantes, menos milhões de quilômetros quadrados, bilhões de árvores, e trazê-los para o nosso mundo, para a nossa realidade. Prepare-se para redimensionar o seu mapa mental. A pergunta que nos guiará é simples, mas profunda. Qual é, de fato, o tamanho da floresta amazônica? Vamos começar com o número mais fundamental. A floresta amazônica cobre cerca de 67 milhões de quilômetros quadrados. Mas o que isso significa? Vamos fazer um exercício de imaginação. Pense em toda a União Europeia. Todos os 27 países, da França à Polônia, de Portugal à Suécia. Agora, coloque todos eles lado a lado. A área que eles cobrem ainda é menor que a da floresta amazônica. Vamos trazer a comparação para mais perto. O território da Índia, uma nação com mais de 1 bilhão de pessoas, caberia 2 vezes dentro da Amazônia. Imagine todas as cidades, todas as histórias, toda a cultura da Índia duplicada, e ainda assim você estaria dentro dos limites da floresta. E se a Amazônia fosse um país, se declarasse sua independência hoje, ela seria o 7º maior país do mundo. Maior que a Argentina, maior que o México e a Indonésia somados, um novo gigante no mapa global. Quando falamos de sua dimensão, não estamos falando de um grande parque nacional. Estamos falando de uma escala continental. Uma nação de árvores, rios e vida que se estende para além do que nossos olhos podem conceber. É um lugar onde a própria Terra se torna um oceano verde, vasto e inexplorado. Agora, vamos traduzir a área em distância, em tempo, em experiência. Imagine que você está no ponto mais a leste da Amazônia brasileira e decide dirigir em linha reta até sua fronteira oeste, no Peru. Uma viagem de mais de 4.000 quilômetros inteiramente dentro da floresta. Para se ter uma ideia, é uma distância maior do que dirigir de Lisboa a Moscou, ou de Nova York a Los Angeles. Você passaria dias, semanas na estrada se houvesse veria a paisagem mudar, mas o horizonte seria sempre o mesmo. Uma muralha verde e impenetrável. Vamos pensar na velocidade. Um avião comercial a 800 km por hora levaria cerca de 5 horas para cruzar este tapete verde de uma ponta a outra. Durante todo esse tempo, ao olhar pela janela, você veria um mar de copas de árvores, um infinito de texturas e tons de verde, ocasionalmente cortado pelo brilho sinuoso de um rio. É uma jornada que desafia nossa paciência, nossa noção de progresso. Na Amazônia, a distância não é apenas um número, é um lembrete da nossa pequenez. Ela nos ensina que há lugares no mundo onde a natureza, e não a nossa pressa, ainda dita o ritmo. Até agora, medimos a Amazônia em seu plano horizontal, mas sua verdadeira dimensão é tridimensional. A floresta não é apenas vasta, ela é alta. Estamos falando de uma cidade de árvores, com seus próprios arranha-céus e subúrbios. No topo, temos o dossel, as copas das árvores gigantes, algumas com mais de 60 metros de altura, o equivalente a um prédio de 20 andares. Aqui em cima, o sol é abundante, e a vida explode em flores, frutos e na presença de macacos, preguiças e aves majestosas como a arpia. Descendo, entramos no subbosque, um mundo de meia-luz, onde apenas 2% da luz solar consegue chegar. É um ambiente mais úmido, mais silencioso. Aqui, a competição pela luz é feroz. As plantas desenvolvem folhas enormes para captar cada fóton precioso. É o reino do jaguar, que se move como uma sombra. Finalmente, o chão da floresta. Um universo de folhas em decomposição, fungos e a mais incrível rede de raízes que se possa imaginar. Esta camada, chamada de serrapilheira, é fina, mas vital. É onde a morte alimenta a vida em um ciclo eterno. A dimensão da Amazônia, portanto, não é apenas o que vemos, mas o que está acima e abaixo de nós. Um ecossistema complexo em camadas, uma torre de vida com milhões de anos de idade. Nenhuma medida da Amazônia
estaria completa sem falarmos de sua água. A floresta é definida por ela. O rio Amazonas por si só é uma maravilha de dimensão. Ele despeja mais água no Oceano Atlântico do que os próximos 7 maiores rios do mundo somados. A cada segundo são cerca de 200 milhões de litros de água doce, o suficiente para abastecer uma cidade como Nova York por mais de um mês. A cada segundo, mas o Amazonas não está sozinho. Ele é o tronco de uma árvore hidrográfica com mais de 1.100 afluentes. Se colocássemos todos os seus rios e igarapés em fila, eles dariam várias voltas ao redor do globo. É a maior bacia hidrográfica do planeta. Essa imensidão líquida cria mundos dentro do mundo. Existem as águas pretas, como as do Rio Negro, ácidas e escuras como chá, e as águas brancas ou barrentas, como as dos Solimões, carregadas de sedimentos dos Andes, onde elas se encontram e não se misturam por quilômetros. Temos um dos espetáculos mais visíveis da dimensão química e física deste lugar. A Amazônia não é apenas uma floresta cortada por rios. Ela é um oceano de água doce disfarçado de floresta. Falamos da água que corre no chão. Agora vamos falar da água que voa. Uma das dimensões mais fascinantes e talvez a mais crucial da Amazônia é invisível. É um fenômeno que os cientistas chamam de rios voadores. Imagine cada uma dos 400 bilhões de árvores da Amazônia como um geyser natural. Através da transpiração, uma única árvore de grande porte pode liberar até 1.000 litros de água na atmosfera em um único dia. Agora multiplique isso por bilhões. O resultado é uma massa de vapor d'água tão colossal que ela se comporta como um rio no céu. Este rio, empurrado pelos ventos, viaja para o oeste, encontra a barreira dos Andes e então segue para o sul e sudeste do continente. A chuva que irriga as lavouras no centro-oeste do Brasil, que enche os reservatórios em São Paulo e que alimenta os rios da Bacia do Prata. Na Argentina nasce em grande parte desta umidade amazônica. Compreender a dimensão dos rios voadores é entender que a Amazônia não está contida em suas fronteiras geográficas. Sua influência é continental. Desmatar a floresta não é apenas derrubar árvores, é secar uma fonte de vida que está a milhares de quilômetros de distância. É cortar o fluxo de um rio que todos nós bebemos sem saber. A dimensão mais estonteante da Amazônia talvez seja a biológica. Ela é menos uma floresta e mais uma biblioteca viva contendo a maior coleção de espécies do planeta. Os números são tão vastos que beiram o abstrato. Cientistas estimam que a Amazônia abriga 10% de toda a biodiversidade conhecida no mundo. Pense nisso. 1 em cada 10 seres vivos conhecidos pela ciência vive aqui. São cerca de 25 milhões de espécies de insetos, mais de 40 mil espécies de plantas, cerca de 3 mil espécies de peixes de água doce, menos mais do que em todo o Oceano Atlântico. E a cada nova expedição, descobrimos mais. Uma nova espécie de macaco, um sapo com a pele transparente, uma planta com potencial para curar doenças. A Amazônia é uma fronteira do conhecimento. Estima-se que conhecemos apenas uma pequena fração do que realmente vive aqui. Essa dimensão biológica é um tesouro incalculável. É um laboratório natural que guarda segredos para a medicina, para a alimentação e para a nossa própria compreensão da evolução. Cada hectare de floresta é uma enciclopédia com páginas que ainda nem começamos a folhear. Perder isso é como queimar uma biblioteca antes de ter lido os livros. Os números da biodiversidade podem ser esmagadores. Então vamos reduzir a escala drasticamente. Vamos esquecer os milhões de quilômetros quadrados e focar em apenas um ponto. Uma única e majestosa árvore. Uma samaúma, por exemplo. Vamos tratá-la não como uma planta, mas como um planeta. Emsuals rises. Uma complexa rede de fungos e bactérias troca nutrientes, sustentando não apenas a árvore, mas todo o solo ao redor. Subindo pelo seu tronco, que pode precisar de 10 pessoas para ser abraçado, encontramos um tapete de líquens, musgos e outras plantas epífitas. Cada uma delas é um microhabitat para insetos minúsculos. Nos galhos mais altos, orquídeas e bromélias acumulam água da chuva, criando pequenas piscinas suspensas onde rãs e larvas de mosquitos vivem todo o seu ciclo de vida, sem nunca tocar o chão. Formigas criam impérios que percorrem a árvore de cima a baixo. Pássaros fazem seus ninhos, macacos se alimentam de seus frutos. Uma única árvore pode abrigar centenas, talvez milhares de espécies diferentes. É um ecossistema vertical completo. Ao entender a dimensão da vida em uma só árvore, começamos a vislumbrar a complexidade infinita que se multiplica por 400 bilhões de vezes. A Amazônia é um universo feito de universos. Dentro desta escala monumental de natureza, existe uma outra dimensão igualmente importante, a dimensão humana. A ideia da Amazônia como um vazio demográfico é um dos maiores mitos sobre a floresta. Aqui vivem mais de 30 milhões de pessoas, uma população maior que a da Austrália. São cidadãos de 9 países diferentes, vivendo em metrópoles como Manaus e Belém, em cidades ribeirinhas e em comunidades isoladas. São caboclos, extrativistas, cientistas, garimpeiros, fazendeiros e, claro,
São os povos originários, mais de 400 etnias indígenas distintas, falando quase 300 línguas diferentes. Esses povos não são apenas habitantes, são os guardiões ancestrais da floresta. Seu conhecimento sobre a ecologia, sobre as plantas medicinais, sobre o manejo sustentável foi construído ao longo de milênios. Eles representam uma dimensão cultural tão rica e diversa quanto a própria biodiversidade da floresta. Entender a escala humana da Amazônia é crucial. Proteger a floresta não significa transformá-la num museu intocável. Significa garantir um futuro onde a natureza e as pessoas possam coexistir de forma justa e sustentável. A vida humana é uma parte intrínseca e inseparável da dimensão amazônica. Chegamos ao fim de nossa jornada pelas dimensões da Amazônia. Exploramos sua área continental, suas distâncias intransponíveis, sua altura vertiginosa, seu oceano de rios e sua biblioteca de vidas. Vimos um gigante, mas a verdade mais chocante sobre este gigante é a sua fragilidade. Esta imensidão que levou milhões de anos para se formar pode ser ferida em minutos. A cada minuto que passou, uma área equivalente a vários campos de futebol foi desmatada. Uma ferida aberta que, em escala, se torna uma hemorragia. Os rios voadores podem secar. A biblioteca da vida pode queimar. O equilíbrio pode ser rompido. A maior de todas as dimensões da Amazônia é talvez a nossa responsabilidade. A escala de sua importância para o clima global, para a biodiversidade, para o futuro da humanidade, é maior do que qualquer medida geográfica. Ao olharmos novamente para aquela mancha verde vista do espaço, não vemos mais apenas uma floresta. Vemos um sistema complexo e interligado, um legado e um alicerce. Entender sua verdadeira dimensão é o primeiro passo. O próximo, e mais urgente, é garantir que este gigante continue a respirar, pelo bem dele e pelo nosso